Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu E aí, pessoal da internet, beleza? Estamos aqui de volta, como prometido. Mais um vídeo aqui da semana, um vídeo voltado e relacionado para a história. Fiz aí uma votação no Facebook, dessa vez o nosso tema aqui do nosso programa vai ser a história das favelas do Rio de Janeiro. Bem, esse é um tema um pouco complexo, longo, então aqui eu vou fazer uma introdução, vou falar mais sobre a origem dessas favelas, ok? E não vou esgotar o tema, porque tem muito a ser falado, é falado por sociólogos, historiadores e tudo mais. Eu vou fazer uma introdução aqui à história das favelas, como essas favelas surgiram. Bom, vamos começar falando sobre o termo favela. Qual a origem desse termo? Existe uma planta que é chamada de favela ou faveleira. Por quê? Porque ela tem uma semente que é muito parecida com a semente de fava ou feijão fava. Daí o nome favela ou faveleira. Faveleira, aquela planta que guarda as favas. Essa planta também é conhecida como mandioca brava e ela é muito comum no Nordeste, principalmente no norte da Bahia ali. Vocês vão entender que esse termo ficou cunhado aqui no Brasil por conta da Guerra de Canudos. Isso tem muito a ver com a Guerra de Canudos, o surgimento das favelas, que a gente vai entender mais pra frente. O termo favela é genuinamente brasileiro. No português de Portugal é conhecido como bairro de lata, no português angolano é conhecido como museque e no português moçambicano é conhecido como caniço. E favela é o termo cunhado aqui no Brasil por conta dessa planta. É um termo brasileiro. É triste, mas esse dado é muito relevante. 1 bilhão de todas as pessoas no mundo se encontram favelizadas. E esses locais favelizados são chamados pelos governos de assentamentos subnormais. E o caso na cidade do Rio de Janeiro é ainda mais grave, porque 22% dos habitantes moram em favelas. Isso segundo os dados do IBGE, do último censo de 2010. O que colabora para o crescimento dessas favelas, desses assentamentos subnormais? O alto índice de desemprego, informalidade no trabalho, especulação imobiliária, falta de políticas habitacionais e precariedade na mobilização pública, ou seja, no setor de transportes. Eu vou colocar aqui embaixo um artigo da professora Vera Guimarães que mostra que a mobilidade pública é o principal anseio da modernidade. Não tem como estudar a modernidade sem entender o anseio público pela mobilização. É um tema central aí da modernidade, fica aí para os curiosos. Agora vamos falar mais especificamente sobre a origem dessas favelas. Primeiro ponto, a gente tem que tratar do âmbito geográfico. A cidade do Rio de Janeiro, inicialmente, ela era cercada por 4 morros fundamentais. O Morro do Castelo, o Morro de São Bento, o Morro de Santo Antônio e o Morro da Conceição. E em 1865 já temos indícios aí de alguns barracos nessas encostas desses morros. Assim que a cidade do Rio ela toma essa importância, ali ela começa a se urbanizar no século XIX, nesse mesmo século XIX a população ela dobra de tamanho. Resultado, a galera acaba indo para os famosos cortiços. Vamos entender um pouco desse crescimento. O primeiro ponto que colaborou para esse crescimento da cidade do Rio de Janeiro foi a assinatura da Lei Áurea em 1888. Por quê? Porque não havia um programa de inclusão do negro à sociedade e ex-escravos, alguns ex-escravos, passam a vir para a cidade do Rio de Janeiro procurando locais para se instalarem e até mesmo para trabalharem.
e eles acabam também habitando esses cortiços e ocupando alguns morros. As companhias que construíam as estradas de ferro para os bondinhos e as companhias de construção civil também colaboraram para esse crescimento. Por quê? Porque eles traziam trabalhadores de fora para trabalhar naquele local e quando terminava de construir, essas pessoas eram demitidas, ou seja, elas tinham que ficar por ali para procurar outro tipo de emprego. Se elas não tinham dinheiro para se instalar no centro da cidade, elas acabavam indo para os cortiços. Nós tivemos aí cortiços até o final do século XIX, início do século XX, e atualmente temos alguns cortiços também no Rio de Janeiro, que inclusive existe uma luta para eles se tornarem patrimônio histórico e cultural. Outro ponto que colaborou para essa população sair do centro e ir para essas encostas foi a Revolução Armada de 1863. O centro do Rio de Janeiro estava sendo bombardeado, então algumas pessoas buscavam ir para onde? Para a margem da cidade. E o fato principal que desencadeia o surgimento da primeira favela do Rio de Janeiro é a Guerra de Canudos. Quando termina a Guerra de Canudos, na Bahia, os soldados que não participavam mais daquela guerra ou continuavam no exército, eles vieram para o Rio de Janeiro e ocuparam um morro, que atualmente é conhecido como Morro da Providência. E colocaram o nome do morro de Morro da Favela por conta daquela planta que eu expliquei no início do vídeo. Por quê? Porque um dos morros aos arredores de Belo Monte, em Canudos, também era chamado de Morro da Favela por conta da planta. Quando eles vieram para o Rio de Janeiro, eles ocuparam aquele morro e o nomearam de Morro da Favela. A partir dali, todos os outros morros, todos aqueles locais com aquela situação geográfica e financeira, eles passaram a receber o nome de favela por conta dessa planta. Esses soldados que nomearam a favela. Dois processos colaboraram para a favelização do Rio de Janeiro. O primeiro, em 1893, que o então administrador da cidade do Rio, Cândido Barata Ribeiro, faz uma higienização social, uma limpeza social, e ele acaba perseguindo aquela população dos cortiços. 2.000 pessoas, durante essa limpeza de Barata Ribeiro, foram desalojadas dos cortiços e essas pessoas acabaram seguindo para essas favelas. E o outro ponto que colaborou foi a reforma de Pereira Passos, em 1903, que é conhecida como Bota Abaixo. Pereira Passos ele era urbanista e então prefeito da cidade do Rio de Janeiro e resolveu limpar o centro da cidade, transformar o centro da cidade do Rio de Janeiro em uma verdadeira Paris. Ele tentava copiar aquele movimento arquitetônico que ocorria na Europa no início do século XX, que era conhecido como Belle Époque. Muitos prédios no centro da cidade do Rio de Janeiro foram destruídos e muitos cortiços também. Essas pessoas desalojadas, elas foram também para esses morros e acabaram habitando as favelas. O fato é que isso não resolvia em nada o problema da higiene da cidade. O saneamento básico era ausente nessas favelas. O que acontecia? Deixava-se o centro da cidade muito bonito para o estrangeiro ver e ao redor da cidade, nos morros, as favelas iam crescendo. As doenças acabavam se proliferando, saneamento básico não era feito e a pobreza aumentando. E a desigualdade também. Essa é basicamente a história do surgimento das favelas e como elas foram habitadas no final do século XIX e início do século XX. Existiram campanhas de remoção habitacional dessas favelas durante a Era Vargas porque o próprio governo considerava que as favelas eram aberrações. Essas pessoas que eram removidas das favelas durante a Era Vargas eram mandadas para alguns parques conhecidos como parques de proletários, que não resolveu muito a situação. A partir da década de 50, a Igreja Católica passou a desempenhar um papel social dentro das favelas muito importante, que era o que o Estado não fazia, a Igreja passou a fazer. E além disso,
cada favela passou a ter a sua própria associação de moradores. Em 1968 nós temos a criação da Codesco para tentar amenizar a questão da pobreza nas favelas. E por questões históricas, culturais e geográficas, a partir de 1984, as favelas passam a ser o centro do crime de narcotráfico no Brasil. Isso a partir de 84, ou seja, pertinho do fim ali da ditadura, logo depois do milagre econômico. Sai daí, Yuri, sai daí! Bom, e o que a gente observa com essa geografia do Rio de Janeiro atualmente? Você tem uma cidade dividida. Você tem o morador do asfalto e o morador do morro. E isso chegou a ser colocado na prática com a instalação de alguns muros para conter o crescimento dessas favelas. Durante as eleições começaram a propor alguns muros aí também. Vamos relembrar aqui com a imagem, e isso é algo completamente fascista. Para conter a questão do narcotráfico e do domínio das favelas, foi implantada atualmente agora pelo governo a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora. Para quê? Para que se retomasse aqueles locais, aquelas favelas, para o poder do Estado e não dos narcotraficantes. O programa Morar Carioca é um programa um pouco utópico, na minha opinião. Ele promete que até em 2020 todas as favelas vão estar saneadas. Eu acho isso um pouco utópico frente à nossa realidade política brasileira, infelizmente. Já temos mais de 100 anos de história dessas favelas brasileiras e até hoje nós temos esses locais com problema de saneamento básico, problema com doenças, desigualdade social, desemprego e todos aqueles mesmos problemas que nós assinalamos aqui desde o final do século XIX, desde os cortiços. O Rio de Janeiro hoje, ele passa pelo mesmo contexto que muitas outras cidades no mundo por conta da desigualdade. Ele se mantém dividido. Eu queria morar numa favela. Eu queria morar numa favela. Eu queria morar numa favela. O meu sonho é morar numa favela. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi mais rápido. Eu quis somente falar sobre o surgimento dessas favelas, que muitos não sabem como essas favelas surgiram ou reconhecem a história delas. E eu gostaria aqui de indicar 2 filmes, um livro e uma música. Um dos filmes é o 5 vezes Favela, de 1962, que vai contar as 5 histórias relacionadas às favelas do Rio de Janeiro durante a década de 60. O outro filme é o Cidade de Deus, de 2002, que é um filme fantástico que vai pegar desde a década de 70 até os dias atuais, contando a história de alguns traficantes e dos problemas de segurança pública na favela. O livro que eu gostaria de indicar é um livro de sociologia do sociólogo Florestan Fernandes, de 1964, esse livro, que é a integração do negro nas sociedades de classes, que é fantástico, que vai falar um pouco dessa população negra também das favelas. E a música que eu gostaria de indicar, que eu vou colocar o link aqui, é uma música do Gabriel Pensador chamada O Resto do Mundo, para a gente ver que, infelizmente, existem pessoas numa situação pior que dos favelizados. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, dê um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe, vai ajudar pra caramba. Valeu!